bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que vocês estejam assistindo esse vídeo. Para os que não me conhecem, meu nome é Rafael Novaes, sou professor de Direito Tributário aqui do Espaço Jurídico e estamos juntos nesse novo projeto com resolução de questões dos exames passados da OAB. Bom, como vocês vão observar aqui durante nossas resoluções de questões, as questões que já caíram no exame da OAB ERA FGV prezam bastante pela literalidade dos dispositivos da Constituição Federal, bem como do Código Tributário Nacional. Por isso, nós vamos observar que uma mera atenção, uma mera leitura desses dispositivos já daria ao candidato, à primeira fase, uma aprovação sem maiores dificuldades. Digo isso por quê? Porque geralmente os alunos, os candidatos a esse exame da ordem, não dão tanta importância para a matéria do direito tributário. Por outro lado, em muitas vezes, o candidato deixa de passar para o segundo fase do exame da ordem pelo motivo de ter errado uma ou duas questões. Ora, muitas vezes esses erros vêm da própria matéria do direito tributário, que, em alguns casos, não foi bem apreciada nas faculdades. Por isso, vocês vão observar aqui comigo, durante esse curso de resolução de questões, a simplicidade que o direito tributário representa e a objetividade que vocês vão alcançar no momento de realizar a prova de vocês para a primeira fase do exame. Tá ok? Então, a partir de agora, vamos começar os nossos estudos de resolução de questões de direito tributário no exame da ordem primeira fase. Vamos ao nosso quadro. Gente, primeiramente nós temos aí o exame da ordem 2010.2, em que teremos nesse exame da ordem o total de 10 questões sobre a nossa matéria tributária. Primeira dessas questõezinhas vai falar o seguinte: Mauro Ricardo decidiu não pagar o imposto de renda do último ano, pois sua esposa Ana, servidora pública, sofreu acidente de carro e foi declarada absolutamente incapaz, em virtude de traumatismo craniano gravíssimo. Ocorre que a Receita Federal efetuou o lançamento e notificou Mauro, nos termos da lei, acerca do crédito tributário em aberto. Quando Mauro recebeu a notificação, ele se dirigiu à Receita e confessou a infração, prontificando-se a pagar de imediato o tributo devido, sem multa ou juros de mora. A partir do exposto acima, assinale a afirmativa correta. Bom, o que a questão visa abordar seria o entendimento sobre as responsabilidades por infrações tributárias. Essa disposição de responsabilidade sobre infrações tributárias vai ser localizada no artigo 136 do Código Tributário Nacional. Esse mesmo artigo 136 do CTN vai nos determinar que essa responsabilidade independeria da intenção do agente. Ou seja, uma mera infração no mundo tributário não importa ou não vai analisar os elementos de culpa ou dolo por parte do sujeito. A responsabilidade, então, se assemelha àquele conceito do direito administrativo de responsabilidade objetiva. Em outras palavras, vai ser independente da intenção do agente. Cometeu um ilícito considerado no mundo jurídico tributário, vai ter sim que pagar a infração. Por outro lado, em algumas pontuais situações, nós teríamos uma política pública no sentido de incentivar os contribuintes que estivessem na ilegalidade para que saíssem desta ilegalidade. Em alguns casos, o fisco não tem como precisar o momento da ocorrência de um fato gerador. Então, é trazido o instituto denominado como denúncia espontânea. A denúncia espontânea, com previsão no artigo 138 do CTN, vai justamente falar que, visando melhorar a arrecadação do fisco, em alguns casos em que o fisco não tem como identificar a ocorrência do fato gerador da ejeção, dá-se ao próprio particular, ao próprio sujeito passivo, a possibilidade dele se autodenunciar. Por outro lado, evidentemente que esta denúncia só teria função de existir caso o fisco não tivesse qualquer conhecimento sobre aquele fato gerador praticado pelo contribuinte. Ora, se esse instituto visa que o próprio contribuinte se denuncie, caso o fisco já tenha entendimento ou já saiba da ocorrência do fato gerador, não adianta mais qualquer tipo de denúncia não.
Esse instituto da denúncia espontânea vai retirar o dever do contribuinte em pagar a infração tributária. Ele vai confessar que deve, vai pagar o tributo acrescentado de atualização monetária e dos juros. Por outro lado, pelo artigo 138 do CTN, ele vai ter excluídas as infrações, ou seja, vai ter excluída as multas. Por outro lado, o parágrafo único desse mesmo artigo 138 vai falar que esse instituto, essa benesse da denúncia espontânea, tem um limite. E o limite seria o procedimento de fiscalização por parte do próprio fisco. Em outras palavras, vamos dar esse benefício ao particular, ao contribuinte, dele se denunciar se estiver devendo tributo. Agora, se o fisco já sabe daquilo, não adianta mais chorar e ir atrás do fisco querendo a exclusão das penalidades, a exclusão da multa. No nosso caso, na nossa questão, voltando para a nossa questão. Na nossa questão, nós temos o seguinte, olha. Mauro Ricardo decidiu não pagar o imposto de renda do último ano, pois sua esposa Ana, servidora, sofreu acidente de carro e foi declarada absolutamente incapaz, em virtude de traumatismo craniano gravíssimo. Ora, primeira característica que nós temos que atentar é que esse imposto de renda nada tem vinculação com Ana. O imposto de renda que não foi pago foi o imposto de renda de Mauro Ricardo. Continuando a questão, vai dizer que ocorre que a Receita Federal efetuou o lançamento e notificou o Mauro. Ora, se já houve o lançamento e a notificação de Mauro, a Fazenda Pública Federal já tinha conhecimento que ele não pagou o imposto de renda. Então não pode agora Mauro dar uma de espertinho, querer procurar a Fazenda Pública Federal e querer pagar apenas o tributo excluído as penalidades. Claro que não. Então, continua a questão. Ocorre que a Receita Federal efetivou o lançamento e notificou Mauro, nos termos da lei, acerca do crédito tributário em aberto. Quando Mauro recebeu a notificação, se dirigiu à Receita e confessou a infração, prontificando-se a pagar de imediato o tributo devido, ok, sem multa ou juros de mora. A partir do exposto acima, assinale a afirmativa correta. Bom, mais uma vez, nós temos aqui a vedação da utilização desse instituto da denúncia espontânea. Observem que Mauro só procurou a Receita e confessou, quando em verdade a própria Receita Federal já sabia que ele não pagou aquele imposto de renda. Então Mauro não vai ter esse benefício de ser excluída as penalidades. Ele vai ter sim que pagar o tributo, juros, atualização monetária e também vai ter que pagar a penalidade. Ele não pode ser beneficiado pela denúncia espontânea, pois, conforme prescreve o artigo 138, parágrafo único do Código Tributário Nacional, esse benefício não seria alcançado quando o fisco realizar qualquer procedimento relativo à fiscalização daquele tributo. Então vamos às alternativas. A confissão de Mauro tem o condão de excluir sua responsabilidade sem a imposição de qualquer penalidade. Entretanto, ele deve pagar o tributo acrescido dos juros de mora. Ora, essa previsão só existiria se ele não tivesse, se melhor dizendo, o fisco não tivesse procedido a qualquer ato de fiscalização. Como na nossa questão houve a notificação e o lançamento, não pode mais valer-se desse benefício do artigo 138 do CTN, pois o parágrafo único expressamente limita esse poder. Por isso, a alternativa A estaria errada. B. Mauro somente se apresentou à Receita após a notificação, o que exclui qualquer benefício oriundo da denúncia espontânea. Devendo ele recolher o tributo devido, ok, a penalidade imposta, ok, e os juros de mora, ok. Portanto, nossa alternativa, letra B. Letra B seria a alternativa da questão, pois ele não mais estaria utilizando-se ou beneficiando-se desse instituto da denúncia espontânea. Mas vamos ver agora o que é que fala a alternativa C. Volta então lá para o nosso quadro. O que é que diz a alternativa C?
Bom, a alternativa C vai falar assim, ó. A incapacidade civil de Ana tem reflexo direto na sua capacidade tributária. O que significa dizer que, após a sentença judicial de interdição, Ana perdeu igualmente sua capacidade tributária, estando livre de qualquer obrigação perante o fisco. Expressamente eu disse a vocês que a questão trata do imposto de renda de Mauro e não de Ana. A questão tenta confundir pelo fato de os dois serem casados, mas uma coisa não estaria vinculada à outra. E ainda assim, o que nós temos que atentar é que esta incapacidade civil de Ana, melhor falando aqui, a capacidade ela é civil, não guarda correlação com a chamada capacidade tributária. A capacidade tributária vai ter sua previsão no artigo 126 do Código Tributário Nacional e vai dizer que a capacidade tributária independe, inciso 1, da capacidade civil das pessoas naturais, inciso 2, de estar limitada à pessoa natural ou sujeita à medida que importe privação de atividades civis, comerciais, ou mesmo da pessoa jurídica não estar regularmente constituída. Então observem que, em verdade, a mera incapacidade civil de Ana não lhe desobrigaria de pagar o próprio imposto de renda dela, quanto mais o de Mauro. Por isso, a alternativa C errada. A alternativa D, caso Mauro tivesse procedido com mera culpa, ou seja, se a sonegação tivesse ocorrido por mero esquecimento, ele poderia pagar somente o tributo e os juros de mora, excluído o pagamento de multa. E, meus queridos, eu expressamente disse a vocês que, se tratando de responsabilidade por infrações, o artigo 136 vai falar que essa responsabilidade é conhecida, é considerada como objetiva. Objetiva. Então, não tem essa de alegar o esquecimento, não. Imaginem, se fosse possível alegar o esquecimento, teríamos a todo o momento pessoas esquecendo de pagar tributo e querendo alegar esse esquecimento para não pagar penalidades. Ora, o esquecimento, essa torpeza, não poderia afastar, claro que não, o dever de recolher o tributo acompanhado também das penalidades. Bom, essas foram as considerações sobre essa primeiríssima questão do Exame de Ordem 2010.2. Acompanhem as nossas próximas questões.